uma palavra do Senhor. Esse mês é o mês que nós estamos declarando que Jesus Cristo é o nome, que é sobre todo o nome, que a Ele foi dado um nome que está acima de principados, potestades, do mundo natural, do mundo espiritual. Jesus Cristo é o Senhor absoluto de todas as coisas. Creio ou não creio, não basta a nossa fé, não depende da nossa fé, Ele é o Senhor de todas as coisas. A Bíblia fala que aprove a Deus dar a plenitude de tudo em Jesus Cristo. Então, Ele é, independente do que eu creia ou não creia, do que eu faça ou não faça, se eu sou ateu, se eu sou qual religião que for, Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Isso é um fato. Uns já descobriram aqui, como nós. Outros, infelizmente, vão descobrir lá, né? E eu espero que seja bem pouco, né? Quanto mais pessoas ouvirem a palavra, serem quebrantadas e sejam salvas em nome de Jesus. Eu quero compartilhar essa palavra aqui, irmãos. Eu não vou pedir para vocês abrirem a Bíblia, porque essa palavra, esse versículo no original grego é diferente em várias versões que nós temos aqui. E eu quero que os irmãos acompanhem a leitura nessa versão original do hebraico. Eu falei grego é do hebraico, Antigo Testamento. Isaías capítulo 9, verso 7 diz assim: do aumento do seu governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e justiça, desde agora e para sempre. O selo do Senhor dos Exércitos fará isso, do aumento do seu governo. Se Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas, se a Ele, como nós estamos vendo em Filipenses capítulo 2, foi dado um nome que é sobre todo o nome, o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Isaías está falando do aumento de um governo. Se Ele é Senhor de tudo, que governo é esse que tem que ser aumentado? Aqui, meus irmãos, eu vou te falar, o mundo espiritual, todos sabem que Jesus Cristo é o Senhor absoluto. O mundo físico vai conhecê-lo na sua volta como o Senhor absoluto. Mas a igreja precisa ter o Senhor como o Senhor absoluto da sua vida. Você, eu, pessoalmente, individualmente, precisamos ter o Senhor, realmente o Senhor da nossa vida. Esse aumento do governo é o governo de Jesus, do Messias. Só que esse aumento do governo é na minha vida, é na sua vida. Aqui, Isaías não está falando de um tempo. Aqui não tem a ver com o tempo do reinado, mas tem a ver com a dimensão do reinado do Messias. E a palavra do Senhor, ela vai falar que esse governo, o sentido no hebraico não é tempo, mas é dimensão. Qual dimensão? O aumento do governo, o crescimento do governo de Cristo, uma autoridade plena de Jesus Cristo na sua vida, na minha vida. Cristo precisa governar o seu espírito. Irmãos, é incrível ver que o mundo espiritual reconhece Jesus como o único pleno Senhor de todas as coisas. Tanto que Satanás vai ao trono de Deus para pedir permissão para Deus para tocar lá, para fazer as coisas com Jó. Porque o mundo espiritual reconhece. Quando dois lá no Novo Testamento tentam expulsar demônios e eles chegam e falam: olha, em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega, ele tentou expulsar. O que aconteceu? Os demônios reconheceram: eu conheço Jesus Cristo, eu conheço Paulo, mas eu não conheço você. Meu Deus. Irmãos, é triste ver quando isso está dentro do crente. O crente
deixa Jesus Cristo ser o Senhor absoluto de sua vida. Não deixa Ele governar o seu espírito. E esse aumento de governo que Isaías fala são as dimensões do espírito humano, do ser humano. E aí, esse governo, a palavra do Senhor vai dizer que o aumento desse governo, ele traz shalom, ele traz paz sem fim. Aleluia! Quando Cristo nos governa, glória a Deus, em todas as áreas do nosso ser, corpo, alma e espírito, a paz do Senhor Jesus Cristo. Porque no verso 6 vai dizer que Ele é o príncipe da paz. A paz governa. Amém? Nós precisamos desse governo de Cristo. Mas esse governo, ele começa no espírito. Deus governa no nosso espírito. É o nosso espírito que se relaciona com Deus. E quem faz isso, irmãos? Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus é espírito e eu preciso adorá-lo em espírito e em verdade, quem faz essa obra? É o Espírito Santo. Aleluia! O aumento desse governo, ele precisa pegar territórios interiores da nossa vida que ainda não foram atingidos por Cristo. Irmãos, há coisas que nós não falamos a ninguém e nós não permitimos que nem o Senhor Jesus Cristo governe em nós. Mas é necessário que o Senhor Jesus realmente governe todos os territórios das nossas vidas. Lá no livro de Salmos, no capítulo de número 18, no verso de número 28, o salmista vai dizer assim: porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Davi, ele declara: há trevas em mim, há trevas no meu interior, que é só Deus que pode derramar luz. E o Senhor, ele quer derramar essa luz. O Senhor, ele quer derramar esse governo sobre nós. O Espírito Santo de Deus, ele quer realmente fazer essa obra no nosso interior. Significa que há dimensões em nós que precisam ser alcançadas. Significa um constante, um diário. Significa shalom em todas as suas dimensões. Aleluia! E isso começa no seu espírito, trazido pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai falar que não é por força, não é por poder, não adianta impor, não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. A Bíblia vai falar que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça. Aleluia! Quem convence? O Espírito Santo. Glória a Deus! Eu tenho certeza, irmãos, que vocês que estão aqui já tiveram essa experiência. Que o Espírito Santo, você falou: não vou falar, não vou perdoar, não vou fazer, não vou conversar. E o Espírito Santo, ele te constrangeu, ele te convenceu e você voltou. Deus, aleluia! E se você ainda não teve essa experiência, deixe o Espírito Santo falar com você. Aleluia! Amém? Porque quantas vezes a gente pensa: eu vou falar, eu vou fazer, e o Espírito Santo fala conosco. E a gente se convence pelo Espírito Santo. E a gente volta o caminho. Amém? Amém. Isso é o espírito humano. Irmãos, nós, o ser humano, foi criado lá em Gênesis, que a palavra diz. Ele foi criado com corpo, alma e espírito. Porque o próprio Deus sopra na boca dele e o faz alma vivente. Então o Senhor, ele criou o nosso espírito para nos relacionarmos com ele. É relacional agora o tratamento de Deus conosco.
Deus, Ele nos fez para nos relacionar Glória a com Deus. Ele, para que se aumente, que se consolide o seu governo e nós possamos viver essa transformação no interior. Sabe, irmãos, quando Deus criou Adão, a palavra diz que todos os dias Deus ia falar com Adão. No dia que Adão pecou, Deus foi lá falar com ele. Deus o chamou, mas foi Adão que se escondeu. Pai. Quem sabe, irmão, se Adão tivesse ido diante do Senhor, tivesse confessado o seu pecado, tivesse, se arrependido, mas não, Adão se escondeu de Deus. Só que Deus sabia o que Adão tinha feito. No momento que Eva ouve a serpente, pega do fruto, dá ao seu marido, Deus viu tudo. Aos olhos de Deus nada foi escondido. E mesmo assim, mesmo vendo o pecado de Adão e Eva, mesmo vendo que eles tinham desobedecido a Deus, Deus desceu no jardim do Éden e chamou por Adão. Pai. Então, irmãos, quem desiste não é Deus, somos nós. Quem se afasta não é Deus, somos nós. Glória a Deus. Desceu ao encontro e o espírito do homem, ele foi criado para conviver com Deus, Amém. para ter comunhão com Deus. Aleluia. Quando isso não acontece, o homem ele não é completo, ele não vive a sua plenitude, mas o Senhor deseja que nós vivamos a plenitude dele em nós. Amém? Esse aumento do governo, ele vai no espírito, e agora ele atinge a nossa mente. É por isso que Paulo vai falar que para que tenhamos a mente de Cristo, é uma mudança de pensamento, é uma mudança de comportamento. De fora para dentro, não. De novo, não, porque não funciona. A lei mostrou que Deus colocou lá a lei para Moisés, era de fora para dentro, e o povo não obedecia. Mas Deus falou: vai chegar um tempo que vai ser de dentro, que eu vou escrever dentro, que eu não vou mais habitar no templo feito por mãos humanas, mas eu vou habitar dentro deles. Aleluia. E nós somos essa geração. Amém. Nós somos esse templo que o Senhor habita em nós. Deus grande. O seu Espírito com o Espírito Santo de Aleluia. Deus, sendo um. E agora essa transformação é de dentro para fora. É a mudança de pensamento, é a mudança de mente, é a chamada metanoia. É quando eu mudo a minha mente. Não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. O aumento do governo de Cristo nos territórios emocionais. Os cárceres das emoções têm sido uma prisão nas pessoas. Quem disse isso foi o psiquiatra Augusto Cury, que os cárceres emocionais têm sido uma prisão na vida das pessoas. E essa prisão emocional, ela precisa ser rompida pelo poder da palavra do Senhor, Aleluia. pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ela precisa ser rompida pelo seu relacionamento com o Senhor, aonde Deus troca a nossa maneira de pensar. Se pensava morte, agora vai pensar vida. Se pensava em destruição, agora vai pensar em transformação e cura, e libertação e salvação. Isso vem de dentro para fora. Esse aumento do governo de Cristo, ele precisa, a gente precisa querer. Porque, irmãos, aquele que está em possessão demoníaca, o diabo não pede permissão. Ele vê a brecha, ele entra e ele toma posse. Mas com o reino dos céus não é desse jeito. Não é dessa forma. A gente tem que querer. A gente tem que deixar. A gente tem que buscar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o seu coração. O relacionamento com Deus, ele é construído dia a
após dia. O relacionamento com Deus é uma entrega, como o Senhor Jesus declarou em Lucas 9:23. Jesus disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aleluia. Ou seja, eu não faço mais a minha vontade, ainda que eu queira. A minha vontade está de acordo com a vontade do Pai? A minha vontade está de acordo com a palavra do Senhor? Então, eu quero falar, negue-se a si mesmo. Foi Jesus que Aleluia. disse. Aí as pessoas falam, o que importa é ser feliz. Não, irmãos, não é verdade. O que importa é agradar ao Senhor. O que importa é entrar no reino dos céus. Glória a Deus. A palavra diz que a porta é estreita, a que leva para o reino dos céus, mas a porta que leva para a perdição, ela é larga. Ela é a porta do nada a ver. Ah, isso não tem nada a ver, eu posso fazer. Ah, isso não tem nada a ver, eu vou continuar assim mesmo. Ah, Deus, o que importa é assim, Deus sabe a minha intenção. Só que de boas intenções, como diz o ditado, o inferno está cheio. Porque, irmãos, para seguir ao Senhor é necessário negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e ir após o Mestre. E muitas vezes esse pegar a sua cruz é manter-se calado quando você quer falar. Muitas vezes o pegar a sua cruz é esperar a resposta de Deus quando você quer agir pelas suas próprias mãos. Muitas vezes o pegar essa cruz não é você dar chibatadas nas suas costas, pegar, cadê a cruz? Não está aqui, está lá atrás. Pegar uma cruz de madeira e sair arrastando pelas ruas. Não é isso. É negar a si mesmo, negar as obras da sua carne para agradar ao Senhor, para fazer a vontade do Senhor na sua vida. Amém? Ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é deixar que o governo do Messias aumente na nossa vida, é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo de número 8, verso de número 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Aleluia. Estou no lugar errado. Desculpa. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem está guiando a sua vida? Quem está direcionando a sua vida? É o Espírito Santo de Deus? Ou são as conversas alheias à vontade do Senhor? Ou é a moda do momento? O que está guiando a sua vida é o horóscopo? Porque, pasmem, irmãos, crente vê horóscopo. Crente vê... signo é a mesma coisa, né? É um signo. Qual é o teu signo? Ah, meu signo é X, Y, Z. Aí a pessoa pergunta pra mim, ela fica sem graça, porque eu falo, eu não tenho isso, eu não acredito nessas coisas. Ah, mas fala o mês que você nasceu. Ah, então você é desse. Eu falei, eu não sou de nada disso não. Eu não acredito em nada disso. E aí, os crentes são guiados pelo horóscopo. Eles são guiados pelas cartas do tarô. Eles são guiados pela pessoa que frequenta lá as outras religiões, o que acontece aqui e ali. E aí ele quer saber mais daquilo do que da palavra de Deus, do que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus nos guiar. Quem sabe assim a gente para de tomar Aleluia. decisão Glória a Deus. dos Porque eu tenho
irmãos, que o Espírito Santo de Deus já te falou para você não fazer uma coisa que você fez? Fez ou não fez? Porque eu já fiz, sabendo que não era para eu fazer. E aconteceu o quê? Quebrei a cara. Porque é assim, se o Senhor fala conosco, não é que Ele quer o nosso mal, é para nos cuidar, é para nos proteger. Verdade. É porque Ele sabe coisas que nós não sabemos. Aleluia. É porque Ele escutou conversas que você não escutou. É porque Ele está vendo o mundo espiritual que você ainda não está enxergando. Mas se Ele fala para você, tem um motivo. Se Ele fala para você, tem uma razão. Obedeça à voz do Senhor. Deixe Cristo, o Messias, governar a sua vida. Ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus disse em João capítulo 7, verso 38, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Fluirão rios de águas vivas. O que tem fluído de dentro de você? É a dor? É a tristeza? É o choro? É as palavras de maldição? Tem alguma coisa errada. Porque quando Cristo governa a sua vida, quando Cristo governa as suas emoções, o seu interior, vai fluir rios de águas vivas. Glória a Deus. E por onde esse rio passar, ele trará a vida. Como diz Ezequiel 47, por onde o rio passar, Aleluia. viverá. Amém? Por onde as suas palavras passarem, o Senhor, Ele quer que você leve vida e não morte. O Senhor, Ele quer governar a sua boca. O Tiago vai falar, né? Como é que se domina a língua? Como é que se domina? Ela põe fogo em tudo, ela traz divisão, ela traz contenda. E que nós cristãos temos que dominá-la. Amém? Nós temos que dominar a nossa boca, porque ela pode ser fonte de vida e ela pode ser fonte de morte. Ela pode trazer bênção e ela pode gerar maldição. Mas quando o governo do Messias não está estabelecido na minha vida, quando o governo do Messias não está estabelecido na minha boca, qual governo que está estabelecido? Ou a carne ou o inimigo, porque não existe outra opção. Ou é o Messias, ou é a carne, ou é o inimigo. Então nós temos que ver quem está governando o nosso interior, quem está governando o nosso espírito. Romanos 12, verso 2, vai dizer que é possível o aumento do governo de Cristo quando eu mudo o meu pensamento, como eu tinha dito ali atrás. A mentalidade, as emoções e a vontade tem que estar debaixo do governo do Messias. Amém? Porque, irmãos, o Messias governar o mundo espiritual, ele já governa. Messias ser reconhecido no mundo físico, assim que ele chegar, todo olho verá e todo joelho se dobrará. Mas é necessário que o Messias governe os crentes. Porque muitas vezes, irmãos, o Messias não governa os crentes, justamente aqueles cristãos, ditos cristãos, porque cristãos é aqueles que seguem a Cristo. Amém? E Cristo precisa governar nós, os cristãos, nós, os crentes. O espírito humano é uma porta que eu abro para Deus ou para o inimigo. Vamos lá em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 20. Glória a Deus. Glorioso Deus, aleluias. Glórias a Jesus. Alguém pode ler, por favor, bem alto? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com ele, até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Amém. O Messias bate a porta. O Messias não entra numa brecha. Quem entra em brechas é o inimigo. Mas o Messias, ele bate na porta
e Ele espera você abrir a porta. Amém. E quando Ele fala, se deixar, né? Quando Ele fala, se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu preciso abrir. Mas eu já sou crente, eu já aceitei o Senhor Jesus, eu já me batizei nas águas, mas eu não estou falando de salvação, eu estou falando do governo do Messias em todas as áreas da sua vida. O Messias está batendo a porta e Ele está pedindo para você deixar Ele entrar. Se você ouvir a voz e abrir, Ele vai entrar. E a palavra vai dizer assim, olha, e eu entrarei em sua casa, que somos nós, e cearei com Ele e Ele comigo. Aleluia! O que é isso, irmãos? Comunhão. Amém. A comunhão. Glória a Deus. O Pai deseja comunhão. Aleluia! O Filho deseja comunhão. O Espírito Santo deseja comunhão. Amém. Se você deixar o Senhor entrar, Ele vai cear com Glória a você. Deus. E você com Ele. Você vai ter comunhão com o Senhor. O Pai deseja o aumento do governo de Cristo no nosso espírito. Vai alterar a nossa mentalidade, vai alterar as nossas emoções e vai mudar a nossa vontade. Glória a Deus. Não é por força, irmãos. Essas coisas só vão acontecer se você deixar. Verdade. E quando você deixar? Já pensou, irmãos? Você deixar só no último dia? Já pensou quanta coisa você vai ter perdido dessa comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo? Então amoleça hoje o seu coração pelo Espírito Santo. Aleluia! Se converta ao Senhor, se converta à sua vontade. Amém. Não adianta fugir como Jonas fugiu. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Ele contempla todos nós. Então, para que correr do Senhor? Corra para o Senhor e não do Senhor. Nós fomos criados, como eu falei, por Deus para ter intimidade com o Pai. Jesus nos chama de amigos. Glória a Deus! Você sabia que em João capítulo 15, no verso 15, Jesus Cristo nos chama de amigos? Ele não nos chama de servos, mas de amigos dele. E você só chama de amigo alguém que você tem intimidade. Em João 17 diz, Jesus ora por nós e ele fala, Senhor, eu não oro só por aqueles que estão aqui, mas por aqueles que hão de crer. Que eles sejam um comigo, assim como eu e o Senhor somos um. Aleluia. É o desejo, é a oração de Jesus. É que você seja um com Ele. Amém. Leia João 17, você vai ver que Jesus orando. Se isso não fosse importante, não estaria na oração do Senhor e não estaria registrado na Bíblia. Mas está registrado, porque Ele deseja essa comunhão. Nós precisamos crescer em intimidade com o Pai. Aleluia! Não há nada mais curador, não há nada mais terapêutico que o Espírito Santo de Deus. Sabe, irmãos, o psicólogo é bom, claro que é, irmão. Se você precisa, vá. O médico é ótimo, se você precisa, vá. Mas não há nada que se compara à voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Nos nossos corações. Sabe quando Ele te fala, eu te perdoo, eu te entendo, eu te ajudo, eu sou o seu ajudador. Levanta, anda, dá mais um passo. Nada se compara à voz do Senhor. Ele não desiste de nós. Amém? Abra o seu coração para viver a plenitude do que Deus tem para a sua vida. Abra mão da sua vontade. Abra mão do seu jeito. Porque muitos de nós não queremos abrir mão nem do nosso jeito. Eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim. Mas quando você aceitou o
Senhor Jesus. Você nasceu de novo. Amém. Você renasceu. Você nasceu para o Senhor, para uma nova vida no Senhor. Amém. Amém? Então Amém. você é nascido de Deus, filho de Deus. Aleluia. Precisa andar com esse Pai de amor. É, Deus Santo. Aleluia. Há territórios ocultos em nós que precisa ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Ah, irmãos, como Davi declarou, que ele faz das minhas trevas luz, que ele derrama a luz nas minhas trevas, que esses territórios possam ser alcançados pela luz de Cristo, pela verdade da palavra do Senhor e pela bondade do Senhor entrando em nossos corações, porque Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. É um Pai de amor. E às vezes nós queremos trazer para Deus a relação errada que nós temos com o nosso pai humano. O nosso pai humano, por melhor que ele seja, ele erra, ele comete erros, ele de repente te entristeceu, te ofendeu, mas Deus não é assim. Verdade. Deus é um pai de amor. Aleluia. E ainda que a sua palavra seja de correção, ela nos cura. Amém. A Bíblia fala que Ele fez a ferida e Ele mesmo a sarará. Aleluia. Ele quer ter esse relacionamento com o Senhor. Glória a Deus. Oh, Deus de maravilha. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, capítulo 20, verso 19. Você que ainda não leu a Bíblia, eu aconselharia você ler, começar pelo Evangelho de João, capítulo 20, o verso 19. Glória a Deus. Antes, a primeira palavra de Jesus ressuscitado aos seus discípulos é: e dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Peraí, eu estou no 20? Eu estou no 20, 19. Eu fui no 20. Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e lhe disse: paz seja convosco. Aleluia. A palavra diz que eles estavam trancados, com medo dos judeus, porque o Messias tinha sido crucificado, cruelmente crucificado, injustamente crucificado. Então os seus discípulos estavam com medo. E o Senhor Jesus entra lá e fala: paz seja convosco. O desejo do Senhor é que Shalom, que a paz do príncipe da paz, invada de tal forma os nossos corações, Aleluia. que apesar das perseguições, das lutas, das situações, a paz que excede todo entendimento me leva a viver em outro nível. Amém. O nível da comunhão. Aleluia. O nível da segurança que um filho tem no braço do seu pai. Glória a Deus. E irmãos, o Senhor Jesus, Ele podia ter dito tantas coisas: não temas, não se atemorize. Ele podia ter dito tantas coisas, mas Ele diz: paz seja convosco. Aqueles homens iam ser perseguidos, açoitados, crucificados, degolados, e Jesus sabia disso. Quando Jesus olhou para os seus discípulos trancados naquela casa, com medo, Jesus sabia o que os judeus fariam com eles. Jesus olhou para eles e disse: paz seja convosco. Amém. Porque a paz do Senhor, que excede todo entendimento, te faz viver em outro nível. Aleluia. Não é mais no nível da perturbação, não é mais no nível das más notícias, não é mais no nível do medo, mas agora eu tenho comunhão. E agora o Senhor governa a minha vida. Então eu vou fazer a vontade do Senhor. Aleluia. E Shalom, que é a palavra que Jesus usou para os
judeus, ela continua ecoando em todo o universo. Você sabia que a primeira palavra que Deus disse sobre a terra continua ecoando no universo? Você sabia que todas as suas palavras continuam ecoando no universo? E eu não estou falando de nada espiritual, eu estou falando de física. A metafísica, a física quântica diz: a vibração do som não se perderá jamais, ela vibra por todo o universo. Você tem noção de que a palavra de Deus que disse haja luz continua vibrando por todo o universo esse som? Você tem noção de que quando Cristo fala shalom para os seus discípulos, essa mesma palavra continua ecoando no universo, porque ela está sobre a sua igreja? O shalom, a paz do próprio príncipe da paz está sobre nós. O som de Deus precisa invadir os seus ouvidos, o seu coração, o seu interior. Cada célula do seu corpo precisa ser invadida pelo som dos céus. Assim você não é destruído pelo som da terra. Porque assim como bater, tocar os sons para demônios geram e atraem demônios, o som dos céus gera vida, porque Deus falou: haja luz e ouve. O mundo era sem forma e vazio, era o caos. Era o caos. E a palavra de Deus trouxe vida onde não existia. Essa mesma palavra está sobre nós hoje. E ela vai trazer vida. Glória a Deus. Se eu deixarmos abrir o nosso coração e deixar que Ele Glória a Deus. Consolide, aumente, incremente o governo do Messias, para que venha um shalom em cada parte da sua vida. Isso é vida prática, isso é vida real. Paulo vai dizer: o meu viver é Cristo. Se eu morrer é lucro, porque o meu viver é Cristo. Se ele vivesse, ele viveria para Cristo, para falar de Cristo. E se ele morresse, ele ia ver o Cristo. Então Paulo ele já estava em outra dimensão. O Senhor era Senhor absoluto da vida dele. Paulo ele vai falar isso em Filipenses 1:21 e em Filipenses 2:12 ele vai dizer: aperfeiçoai a vossa salvação. Ou seja, aperfeiçoar, desenvolver, aumentar o governo do Messias. Desenvolva a vossa salvação. Não é eu fui salvo e está tudo bom. Eu fui salvo e tem mais de Deus para minha vida. Eu fui salvo e o Espírito Santo deseja ser. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu fui salvo e o Senhor deseja governar a minha vida. Irmãos, mais do que governar a sua casa, mais do que governar os seus filhos, mais do que governar o seu casamento, os seus relacionamentos, o seu trabalho, Ele quer governar a sua vida. E às vezes a gente tem uma noção de governo ruim também. Que governo é esse? Eu não vou entregar o governo da minha vida. Eu não vou entregar as decisões da minha vida. Eu não vou entregar o meu amanhã ao Senhor. Não vou, porque eu não sei o que vai acontecer. Os discípulos, apesar de toda a perseguição que eles viveram, eles entregaram o governo de suas vidas ao Senhor depois que Ele ressuscitou. Foram batizados com o Espírito Santo. Aqueles homens mudaram de tal forma, irmãos, que Pedro, que negou Jesus por medo, que Pedro, que fugiu para não ver Jesus sendo crucificado, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Tamanha transformação que aquele homem viveu. Agora nada mais importava. Ele, por mais que tivesse medo dos judeus, ele continuava falando do Senhor. Quando eles são presos, eles são proibidos de falar do Senhor. Lá no livro de Atos, eles falam assim: como é que nós vamos deixar de falar do que vimos
e ouvimos. Eles falam assim, olha, mais importa obedecer a Deus do que a vocês. Eu vou falar. E eles falaram. E é por isso que o Evangelho chegou até nós. Amém. Irmãos, não é porque eles tinham coragem humana, não, porque tem gente que tem coragem. Tem pessoas que têm uma coragem humana muito grande. Mas esses homens vinham com a força do Espírito Santo. Aleluia. De Deus. Não era uma força humana, uma coragem humana. Não é que eles queriam se vitimizar. Pedro não queria se vitimizar quando ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Pedro só não queria. E ele não achava que ele fosse bom o suficiente para ser crucificado como Cristo. Então ele pediu para que fosse de cabeça para baixo. Olha, irmãos, o governo do Messias, ele só será estabelecido na vida do crente se o crente deixar. Verdade. Ele só será estabelecido na nossa vida se realmente na hora que o Senhor falar para você, perdoa, você falar, Senhor, o Senhor governa a minha vida, eu vou perdoar. Na hora que o Senhor falar para você, fique em silêncio e não haja, você fechar a sua boca e deixar que o Senhor seja a sua justiça. Será que Deus não é o suficiente para ser o seu juiz? Será que Deus não é o suficiente para julgar a sua causa? Ele é, irmãos. Se Ele falar para você falar, você fala. Porque aí o Senhor está com você, como foi com Paulo. Porque Paulo falou assim lá em Efésios 6, me dá ousadia, confiança, intrepidez, autoridade para que eu possa falar livremente. Aleluia. O Evangelho qual eu fui chamado para falar. Glória a Deus. Então, se Deus te levantar para falar, abra a sua boca e fale. Mas se o Senhor te falar, não é tempo de falar, deixa Ele governar a sua vida. Deixa o Senhor governar as suas emoções. Deixa-os. Aí como que eu deixo? Tá bom, falei, o governo de Cristo, o governo de Deus, Isaías 9, o Messias precisa governar. E como que eu deixo que o Senhor governe a minha vida? Como que eu deixo que o Espírito Santo governe a minha vida? Me rendendo a Ele. Não tem outro jeito, irmãos, não tem uma fórmula mágica, não tem primeiro, segundo ou terceiro passo. O único jeito é render-se a Ele e deixar que Ele guie a sua vida. E ler a palavra, porque o que Ele deseja de você vai estar escrito na Bíblia. Ah, mas fulano é usado por Deus e profetizou na minha vida isso. Está de acordo com a palavra de Deus? Se não estiver de acordo com a palavra, é da carne. Se não estiver escrito na Bíblia, pode ser a pessoa que fala em línguas 24 horas. Ora, 24 horas, está no monte, no jejum e na oração. Se o que ela abriu a boca para falar não está de acordo com a Bíblia, pode esquecer. Irmãos, eu já ouvi pessoas falando assim: Deus desfez a minha aliança no céu, ela está desfeita na terra. Eu posso casar com o outro que é casado, que Deus também me desfez a aliança no céu, e agora eu vou casar com ele. Está na Bíblia? Está na Bíblia? Então é da carne. Então é a vontade humana, então é a obra da carne, não tem nada a ver com Deus. E tanta gente usando o nome de Deus, a palavra de Deus, e eu sei que aí você vai falar, então, porque essas pessoas, Deus usa, não sei o quê. Irmãos, sabe o que acontece? É que se eu não leio a Bíblia, se eu não sei o que é a verdade, eu sou enganada por qualquer coisa que me dizem. A Bíblia é muito grande, ela é, irmãos, mas se você ler um capítulo por dia, você vai conseguir ler ela inteira. Agora você pode começar pelo livro de João, que é um livro pequeno, um livro fácil de se entender. Você pega uma versão fácil, porque ali vai ter o nascimento, o crescimento, o ministério de Jesus, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo. Você vai conhecer a história toda. Mas não deixe o inimigo te enganar. Não deixe as pessoas te enganarem.
Fale com o Senhor, renda-se a Ele. O problema, irmãos, é que a gente não quer se render ao Senhor. O problema é que a gente acha que a gente está certo. O problema é que a gente não quer amolecer o nosso coração para a vontade de Deus. O problema é que as obras da carne nos impedem de viver o governo do Messias. Verdade. Uma pessoa perguntou para uma outra serva de Deus: mas o que eu faço? Eu tento fazer o que é certo, como Paulo falou, né? E faço o que é errado. Mas Paulo respondeu também: se pelo Espírito Santo eu mortificar as obras da carne, então eu viverei. Ou seja, eu preciso ser cheio do Espírito Santo para vencer a minha própria vontade. Verdade. E como eu sou cheia do Espírito Santo? Se rendendo ao Senhor. Aleluia. Orando, lendo a palavra. Irmãos, não tem uma fórmula mágica. É rendição, é oração, é jejum e a leitura da palavra. Não tem um outro jeito de você conhecer ao Senhor e ouvir a voz do Senhor, que não seja por meio da oração, que não seja por meio da palavra, que não seja por meio dos louvores. Amém. Irmãos, não olhe pela sua situação hoje, mas olhe o governo do Senhor sobre a sua vida. Se você deixá-lo governar a sua finança, as suas finanças, se você deixá-lo governar o seu casamento, governar a sua vida, governar o seu interior, o governo do Senhor vai aumentando na sua vida. Você vai desenvolvendo a sua salvação. A luz de Cristo vai tirando as trevas do seu interior. Não tem como dar errado. Não tem como. O governo do Messias precisa ser estabelecido na vida de cada crente, na vida de cada cristão. Porque, como eu disse, o governo do Messias já foi estabelecido no mundo espiritual. O governo do Messias já foi estabelecido sobre esse mundo. Porque ele virá. Você ou eu, não se rendendo, ele virá. Verdade. Então, irmãos, vamos nos render a ele. Aleluia. Vamos nos entregar ao plano dele hoje, que com certeza é melhor. O plano de Paulo era matar cristão. O plano de Jesus era fazê-lo um pregador e um missionário da palavra de Deus. E graças a Deus que Paulo se rendeu ao plano de Deus. Amém? E olha que Paulo tinha um gênio ruim. Olha que Paulo tinha um gênio forte. Então você pode falar: eu tenho um gênio forte, eu tenho um gênio ruim, eu não sei o que. Paulo também tinha e se rendeu ao Senhor. E olha como esse homem foi usado. Olha como esse homem entregou a palavra. E olha o que ele deixou escrito para nós. Esse homem é uma referência do Senhor. Aleluia. Se ele se rendeu no caminho de Damasco, eu e você podemos nos render essa noite. Amém? Amém. Eu quero te pedir a ficar de pé, nós vamos orar. Irmãos, eu sei que não é fácil entregar o governo. Eu sei que não é fácil entregar o amanhã. Eu sei porque nós temos medos, nós temos tantas expectativas, tantas esperanças, tantos planos. Mas o Senhor, Ele pede da nossa vida hoje: deixe o Messias governar todas as áreas da sua vida. Deixe o Messias governar a sua vida por completo, porque o plano dele, a obra dele é melhor. Amém? Você pode fechar os seus olhos, pôr a mão no seu coração e você vai entregar, porque eu não posso entregar por vocês. Se você desejar abrir a porta, você abre essa porta, porque Ele vai entrar nesse lugar e Ele vai fazer morada dentro de você. Amém? Você pode orar em nome de Jesus. E eu queria falar com você que está aqui nessa noite e ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Ele ainda não é o Senhor da sua vida, mas você deseja entregar o governo da sua vida a Ele. Que você possa erguer as suas mãos. Nós vamos orar por você. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Pode vir aqui à frente. Glória a Deus. Aleluia.
Louvado seja o Senhor. Aleluia. Mais alguém, você está afastado dos caminhos do Senhor e você hoje deseja falar: Deus, eu entrego o governo da minha vida. Aleluia. Você pode vir para frente em nome de Jesus. Mais alguém? Nós vamos orar. Amém, João. Aceitou Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu abro meu coração. Vem governar meu coração. O meu espírito. Eu desejo ter comunhão com o Senhor. Eu entrego a minha vida nas suas mãos. Senhor Jesus. Senhor Deus, soberano, maravilhoso, Rei da glória. Oramos, ó Deus, querido, pedimos, ó Pai, Senhor Deus, escreveu o nome dela no livro da vida, Senhor. Nós te reverendamos, Senhor, mais essa hora, meu Pai. Te recebe nessa hora, Jesus. Senhor, nós louvamos ao Senhor pela vida, Pai querido, nossa irmã, Senhor Jesus amado. Senhor, venha, Senhor, abençoar, Senhor, a sua caminhada. Que o Senhor venha, Senhor, abençoar os seus dias, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido. Que o Senhor governe, Senhor. Aumente, Senhor, o coração, Pai querido, amado da nossa irmã. Senhor, que essa palavra, Pai querido, venha de encontro, Senhor, amado, ao coração, Senhor. Não só, Pai querido, amado da irmã, mas em toda a tua igreja, Senhor. Nós vamos ser governados pelo Senhor. Andar, Senhor, segundo a vontade, segundo o Pai querido, o teu querer, Pai querido, amado. Ah, Senhor, que assim, Senhor, nós possamos, Pai querido, nos preparar, ó Deus, para receber, Pai querido, amado noivo, Pai. Ah, Senhor, assim, Pai querido, nós possamos ser preparados com essa noiva, Senhor, adornada, Pai querido, a qual o Senhor virá buscar. Senhor, abençoa, Pai querido, a tua igreja, a tua casa, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Tudo vai valer a pena. Quando o grande dia chegar, você vai olhar o Messias e você vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Oh, aleluia! Cada jejum, cada esperança, valeu a pena. Porque você vai entrar no reino dos céus, louvando e adorando. Aleluia! Amém? Irmãos, pense essa semana em Isaías 9:7, que o aumento do governo do Messias, de Jesus Cristo, esteja sobre nós. Amém? Agradeço a oportunidade. Aleluia! Senhor Jesus.